Nessa videoaula nós vamos corrigir a atividade da aula anterior, atividade essa que abordava a determinação das equações de uma circunferência quando você dá o centro e um ponto por onde a circunferência passa ou quando você dá o diâmetro da circunferência. A primeira questão: encontre a equação da circunferência que passa pelo ponto A de coordenadas 1 e 1 e tem centro no ponto C de coordenadas 2 e 1. Nós vimos que toda vez que eu tiver o centro da circunferência e um ponto por onde ela passa, nós vamos ter que inicialmente determinar o raio da circunferência. E essa determinação do raio, ela é feita então pelo cálculo da distância entre dois pontos. Então você vai calcular a distância entre o centro e o ponto A. Para isso então, tomando o ponto A como sendo o primeiro ponto, eu terei que o x1 é 1 e o y1 também é 1. Além disso, o x2, que é o x do ponto C, é 2 e o y2 é 1. Desse modo, então, pega a fórmula da distância entre dois pontos. Lembrando que essa distância é o raio, então vai ficar r ao quadrado. É o x2, que é 2, menos o x1, que é 1 ao quadrado, mais o y2, que é 1, menos o y1, que é 1 também ao quadrado. Entre parênteses, 2 menos 1 dá 1 ao quadrado, mais 1 menos 1 dá 0 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 mais 0 dá 1. Portanto, r ao quadrado é igual a 1. Desse modo, o raio é a raiz quadrada positiva de 1, que é 1. Bem, se nós temos uma circunferência de raio 1, como nós já tínhamos o centro dela de coordenadas 2 e 1, então nós temos que o x do centro é 2 e o y do centro é 1. Desse modo, então, a gente toma, eu vou pegar aí a fórmula da equação da circunferência, e nessa fórmula da equação da circunferência, nós vamos substituir. No lugar que a gente tem o x do centro, coloque 2, então vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos o 1, que é o y do centro, ao quadrado, igual ao raio, que é 1 ao quadrado. Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos obter primeiro a equação reduzida. Para isso eu vou repetir o x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual 1 ao quadrado, que é 1. Obtida a reduzida, eu vou para a geral, então basta desenvolver. X menos 2 ao quadrado, desenvolvendo aí o quadrado da diferença de dois termos, isso é x ao quadrado menos 4x mais 4, mais y menos 1 ao quadrado, isso é y ao quadrado, menos 2y mais 1. Esse 1 que está depois do sinal da igualdade passa para o começo negativo, menos 1 igual a 0. Então agora é só a gente organizar e juntar. Repete x ao quadrado mais y ao quadrado. Repete menos 4x menos 2y. Cancela mais 1 com menos 1. Repete então mais 4 igual a 0. Está aí então a equação geral da primeira questão. A segunda questão é da Mackenzie de São Paulo. Sabendo que o segmento de extremidades P, no ponto P de coordenadas 2 e 8, e no ponto Q de coordenadas 4 e 0, esse segmento ele é diâmetro da circunferência. Determinar a equação então dessa circunferência. Bem, esse aqui é o outro caso, né? Quando nós temos um diâmetro da circunferência. O que a gente vai fazer? Inicialmente, eu tenho que determinar o centro da circunferência. Como? Através, então, da fórmula do ponto médio. Para isso, então, se eu tenho um ponto P e ponto Q, eu terei que o x1 é 2 e o y1 é 8, o x2 é 4 e o y2 é 0. Então, desse modo, o x do ponto médio é x1 mais x2 dividido para 2, o que quer dizer que o x do centro vai ficar 2 mais 4 dividido para 2. 2 mais 4 dá 6, 6 dividido para 2 dá 3. Portanto, x do centro é 3. Continuando então, o y do centro é pelo y do ponto médio. Então ele vai ser y1 mais y2 sobre 2. Vamos lá então. Eu pego aí que o y1 é 8, mais o y2 é 0. Então 8 mais 0 sobre 2. 8 mais 0 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. Então o y do centro é 4. Desse modo, então, a gente acabou de concluir, né, que o centro dessa circunferência tem coordenadas 3 e 4.
Além disso, lembrando que ela passa pelo ponto P de coordenadas 2 e 8, eu posso agora calcular a distância entre o centro e o ponto P para encontrar então a medida do seu raio. Desse modo, então, pega a fórmula da distância entre dois pontos. Essa distância vai ser o raio que eu quero descobrir. Então, você pega o x2, que é 2, menos o x1, que é 3, ao quadrado, mais o y2 é 8, menos o y1 é 4 ao quadrado. Vamos então resolver. 2 menos 3 dá menos 1, tudo isso ao quadrado, mais 8 menos 4 dá 4, tudo isso ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, mais 4 ao quadrado é 16. Somando dá 17. Se o raio ao quadrado é 17, então o raio é a raiz quadrada positiva de 17. Beleza, descobrimos o centro, tem coordenadas 3 e 4. Descobrimos o raio, vale raiz quadrada de 17. Agora a gente pode pegar a fórmula da equação da circunferência e então determinar a equação. Vai ficar x menos o 3, que é o valor do x do centro, mais y menos o 4, que é o valor do y do centro, igual ao raio, que é raiz de 17, ao quadrado. Para a gente obter a equação reduzida, basta que a gente faça a raiz de 17 ao quadrado. Isso dá 17, porque você vai cortar a raiz com o expoente 2. Repete o resto. Então a equação reduzida é x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 17. Para obter a equação geral, nós vamos desenvolver. Então, desenvolve o x menos 3 ao quadrado, obtém x ao quadrado menos 6x mais 9. Mais, desenvolve o y menos 4 ao quadrado, você obtém y ao quadrado menos 8y mais 16. Passo 17 para o primeiro membro negativo, menos 17 igual a 0. E agora nós vamos organizar. Para isso, repete x ao quadrado mais y ao quadrado. Repete o menos 6x menos 8y. Juntando, então, 9 mais 16 dá 25. 25 menos 17 dá 8, igual a 0. Então, você obtém a equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x menos 8y, mais 8, igual a 0. A terceira questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Determine a equação da circunferência na qual os pontos A e B são diametralmente opostos, onde o ponto A tem coordenadas 2 e menos raiz quadrada de 3, e o ponto B tem coordenadas 0, raiz quadrada de 3. O que eu devo lembrar aqui? Basta a gente lembrar que diametralmente opostos quer dizer que AB forma um diâmetro. Se AB forma um diâmetro, então é só a gente agir, é só a gente fazer do mesmo jeito da questão 2. Inicialmente eu vou pegar e determinar o x do centro pela fórmula do ponto médio. Nós sabemos que o x do ponto médio é x1 mais x2 sobre 2. O x1 é 2, o x2 é 0, então 2 mais 0 dividido para 2. 2 mais 0 dá 2, 2 dividido para 2 dá 1. Então nós temos que o x do centro é 1. Além disso, eu vou determinar o y do ponto médio, que vai ser o valor do y do centro. Então o y do ponto médio é y1 mais y2 sobre 2. Isso vai ficar menos raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 mais raiz de 3 dá 0. Então nós temos que o y do centro é 0 dividido para 2, que é 0. Ou seja, x do centro é 1, y do centro é 0. Falta ainda o raio. Para a gente calcular o raio, eu vou calcular a distância do centro, de coordenadas 1 e 0, até um dos pontos. Eu escolhi o ponto B, de coordenadas 0, raiz quadrada de 3. Desse modo, então, pega a fórmula da distância entre dois pontos. Pela fórmula da distância entre dois pontos, essa distância é o raio, então r ao quadrado é igual. O x2 é 0, menos o x1 é 1, tudo isso ao quadrado, mais o y2 é raiz quadrada de 3, menos o y1, que é 0, também ao quadrado. 0 menos 1 dá menos 1 ao quadrado, mais raiz quadrada de 3 menos 0 dá raiz de 3 ao quadrado. Vamos então resolver. Menos 1 ao quadrado é 1, mais raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Então r ao quadrado é 1 mais 3, ou seja, r ao quadrado é 4.
Se r ao quadrado é 4, então o raio é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada positiva, que vale 2. Bem, então nós concluímos que essa circunferência ela tem centro de coordenadas 1 e 0 e ela tem raio 2. Então agora a gente pode finalmente determinar a sua equação. Pegar a fórmula da equação da circunferência e vamos substituir. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2, que é o valor do raio, ao quadrado. X menos 1 ao quadrado repete, mais y menos 0 dá y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4. Esta é então a equação reduzida. Para encontrar a equação geral, desenvolve. X menos 1 ao quadrado, quando eu desenvolver, vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1. Mais y ao quadrado repete, esse 4 vem para o primeiro membro negativo, menos 4 igual a 0. Vamos organizar e juntar. Então repete x ao quadrado mais y ao quadrado. Repete o menos 2x. 1 menos 4 dá menos 3 igual a 0. Então a gente obteve a equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Quarta questão. Sendo o ponto M de coordenadas menos 5 e 0 e o ponto N de coordenadas 1 e 0, a equação da circunferência abaixo é... Bem, quando você observa a ilustração, você vai perceber que os pontos M e N eles formam um diâmetro da circunferência. Se eles formam um diâmetro da circunferência, então o procedimento é o mesmo das duas últimas questões. Primeiro eu vou pegar, pela fórmula do ponto médio, eu vou determinar as coordenadas do centro. Então, com isso, você pega o x1, que é o x do ponto M, é menos 5, o y1 é 0, o x2 é 1 e o y2 é 0 também. Desse modo, então, o x do ponto médio é x1 mais x2 sobre 2. Isso vai ficar, então, menos 5 mais 1 sobre 2. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 dividido para 2 dá menos 2. Então, o x do centro é menos 2. O y do centro, como a gente percebe que o centro está em cima do eixo x, já dá para saber que ele é 0. Mas vamos provar, né? Pela fórmula do ponto médio, o y do ponto médio é y1 mais y2 sobre 2. Então, isso quer dizer que o y do centro vai ficar 0 mais 0 sobre 2. 0 mais 0 dá 0, 0 dividido para 2 dá 0. Ou seja, o y do centro é 0, o x do centro eu já sabia que era menos 2. Então, nós temos aí o centro de coordenadas menos 2 e 0. Para eu poder determinar o raio dessa circunferência, eu vou calcular a distância desse centro até o ponto N de coordenadas 1 e 0. Então, pega a fórmula da distância entre dois pontos. A partir daí, vamos substituir. A distância é o raio. Isso é igual ao x2, que é 1, menos o x1, que é menos 2, tudo isso ao quadrado, mais o y2, que é 0, menos o y1, que também é 0, tudo isso ao quadrado. Lembrando que menos e menos é mais, então raio ao quadrado vai ficar 1 mais 2 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado. 1 mais 2 dá 3 ao quadrado, mais 0 menos 0 dá 0 ao quadrado. Vamos lá então. 3 ao quadrado é 9, 0 ao quadrado é 0, somando dá 9. Se r ao quadrado é 9, então o raio é a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 vale 3. Com isto, então, nós temos uma circunferência que ela tem centro no ponto de coordenadas menos 2 e 0, e ela tem raio 3, como a gente acabou de poder calcular. Desse modo, então, a sua equação, a reduzida, que é a que nós temos para marcar, basta que eu pegue a fórmula da equação da circunferência e substitua. Então vai ficar x menos o x do centro, que é menos 2, tudo isso ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 0, ao quadrado, igual ao raio, que é 3, ao quadrado. Menos e menos dá mais, então nós temos x mais 2 ao quadrado, mais y menos 0 dá y ao quadrado, igual a 9. Desse modo, então, a equação da circunferência é x mais 2 ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 9. De maneira que a resposta correta é o item A. Bem, com isso a gente finaliza a correção dessa atividade, que abordava a determinação das equações da circunferência
ou quando eu tenho o centro e um ponto por onde a circunferência passa, ou quando nós temos o diâmetro da circunferência.